Alô galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai falar um pouquinho sobre a construção da civilização árabe muçulmana. Se você está a fim de conhecer mais um pouquinho, de relembrar esse conhecimento, né, ora tão importante, né, é interessante que você fique até o final assistindo esse vídeo. Não se esqueça de dar essa moralzinha aqui para o nosso canal, se inscreve no canal, porque isso é fundamental. Ativa as notificações e também essa chuva de like. Massa, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho da civilização que nasce ali na Península Arábica, tá? O que é que a gente vai fazer logo nesse início? A gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário e depois falar, logicamente, né, como surgiu o ideário criado por um cara chamado Mohammed, ou seja, Maomé. O que é que nós tínhamos nesse berço do surgimento dessa civilização árabe muçulmana? Nós tínhamos ali uma região, uma península, tá? uma península, ou seja, uma região que é cortada ou banhada em três lados, tá? Ora pelo Golfo Pérsico, ora pelo Mar Vermelho, tá certo? E um acesso ao continente. Isso caracteriza o que nós chamamos de península, tá bom? Eu vou colocar uma foto para vocês se ligarem também no que é uma península e mais especificamente o que foi a Península Arábica. Nessa Península Arábica eu vou ter vários povos semitas. Esses povos semitas, eles eram distribuídos com funções ali diferentes, cada um, né, tinha uma função mais específica, do tipo, os beduínos, eles eram seminômades ou nômades e trabalhavam como criadores de animais, né? O que a gente chama de pecuaristas, tá? A gente também tinha os povos que eram sedentários. Eles eram mais presos à questão da agricultura, mas ainda assim nós tínhamos pequenos vilarejos que faziam parte dessa península essa península arábica, e eles eram os artesãos e os comerciantes. Aí é o ponto onde eu queria chegar. Esses comerciantes e artesãos começam a aumentar, né, esse comércio com várias regiões, inclusive para o Oriente e para o Ocidente, criando grandes centros urbanos, grandes centros comerciais. Dentre esses centros comerciais, nós destacamos aí duas cidades. Uma cidade chamada Meca e a outra cidade chamada Yatreb, tá bom? Se liga porque essas duas cidades vão ser o cenário, né, ou vão ter, né, a proliferação, a difusão da ideia dos muçulmanos, da ideia dos maometanos, até porque a gente pode falar em islamismo, a gente pode falar em muçulmanos e também maometanos, beleza? Então o que é que acontece? Esses dois centros urbanos, eles são, né, centros comerciais. Dentro de Meca, especificamente, nós temos ali um comércio religioso que estava em torno, tá, da Kaaba, que era um centro religioso em forma de cubo, né? E dentro desse centro religioso nós tínhamos a Pedra Negra, a qual os muçulmanos acreditavam que guardava ali todos os pecados. Na verdade seria uma pedra que chegou à terra com uma tonalidade, com uma cor específica, e que ela foi absorvendo a maldade, os pecados, e ela acabou se tornando uma pedra negra, tá bom? Então eu tenho a Kaaba e tenho essa pedra negra. Um detalhe importante que a gente precisa frisar é o seguinte: dentro de Meca existia uma grande família que comercializava e que usufruía de todas essas divindades, até porque nesse momento nós estamos falando dos árabes politeístas. Eles acreditavam em vários símbolos, em vários deuses, tá certo? Então, qual era o nome da família que comercializava, que era na verdade aí, né, a detentora dessa hegemonia comercial? Os coraixitas. Desses coraixitas vem a figura que vai ser importantíssima para a questão do monoteísmo entre os árabes. A história conta que a partir mais ou menos de 570 do calendário, né, gregoriano, nasce Maomé. Maomé
tem uma infância bem conturbada. A história não conta muito sobre a infância de Maomé, ainda é meio ofuscada essa história aí, mas aos 7 anos Maomé perde pai e a mãe, fica órfão de pai e mãe. E aí o que acontece? Ele vai morar com um tio. Aos 15 anos, Maomé já começa a trabalhar nas caravanas, né? Comercializando, chefiando as caravanas. Um detalhe importante, é exatamente nesse período ele vai ter acesso a 2 religiões que vão ser a base para o islamismo. Sim, eu estou falando do cristianismo e eu também estou falando do judaísmo. Tá? Aos 25 anos, Maomé conhece a sua princesa, Khadija. Khadija era uma dona de uma riqueza, né? De uma considerável riqueza, e aos 25 anos Maomé se casa e fica ali, né, só administrando esse comércio que agora é também dele. Então ele acaba ganhando mais tempo para reflexões, tá certo? Nós temos então de 600 né, com 25 anos nós estaríamos ali, né, no final do século VI, e ele começa a ganhar possibilidade. De 25 anos até 40 é um momento bem reflexivo de Maomé. É exatamente em 610 que ele teria, né, tido uma visão onde o arcanjo Gabriel vai dizer que ele é o mensageiro de Deus e que ele vai criar uma religião seguindo um único Deus. Esse Deus vai ser chamado de Alá. Tá certo? Então nós temos aí o surgimento do arcanjo ou do anjo Gabriel, que vem como mensageiro, aparece para Maomé e diz que ele precisa criar uma nova religião. E aí você já percebe que vai rolar um conflito. Como é que Maomé vai falar em uma religião monoteísta, né, em uma cidade, em um grande centro urbano, que na verdade ganhava muito dinheiro com esse comércio religioso? E ele fez, quando ele começa a falar sobre essa religião monoteísta, logicamente que ele vai ser rechaçado pelos coraixitas. E Maomé tem que fugir. Ele sai de Meca, né, porque senão não ia dar boa coisa para ele. Quando ele sai de Meca, tá certo? Tem um detalhe aí importantíssimo para vocês não esquecerem mais. Quando ele se desloca de Meca para Yatreb, tá? Este deslocamento marca o ano 1 do calendário muçulmano. Então, o deslocamento de Maomé de Meca para Yatreb chama-se historicamente de Hégira, ou migração. No nosso calendário, o calendário gregoriano, ele aconteceu em 622, tá certo? Esse é um marco muito importante para os muçulmanos, porque ele marca o ano 1 do calendário muçulmano. Detalhe, quando Maomé chega a Yatreb, a cidade de Yatreb torna-se ou passa a ser chamada cidade do profeta, ou seja, Medina, tá bom? Então esse deslocamento ele foi importantíssimo para a formação desse povo árabe muçulmano, porque marca o ano 1 do calendário. Beleza, então Maomé chega em Yatreb e aí começa a difundir essa crença no Deus único, começa a ganhar muitos seguidores, e depois de um tempo Maomé consegue juntar vários seguidores e retornar para Meca. Quando ele volta a Meca, a situação já é completamente diferente e ele consegue propor, difundir também na sua cidade de origem essa política monoteísta, tá certo? E aí Meca passa a ser a cidade sagrada para os muçulmanos. Inclusive um dos preceitos, um dos pilares, né, da religião muçulmana ou do islamismo fala que uma vez na vida, pelo menos, o muçulmano ele tem que ir à cidade sagrada, ou seja, a Meca. Em 632, Maomé morre, tá? E aí começa um conflito entre esses muçulmanos para ver quem iria sucedê-lo e continuar nessa empreitada religiosa. Mas o fato é que Maomé deixou um grande legado, tá? Deixou alguns escritos que foram compilados e formando um livro que hoje em dia é o livro sagrado para os muçulmanos, ou seja, estamos falando do Corão.
ou também você pode usar o Alcorão. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar esse like, ativa as notificações, porque assim que tiver vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. E se inscreve no canal, porque isso é fundamental. Beijo no gordo para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!